pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Ter indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que ele tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só o não aposentado do Rio de Janeiro, mas... Deus me livre passar pano. Escândalo. Porque, ó, tu acredita que a gente vai ter uma CPI do Banco Master? Tu acredita que a gente vai ter uma CPMI do Banco Master? Não vai ter. Não. Não vai ter. Tu realmente acredita? Assim, a gente sabe que tem... Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que ninguém quer que saia muita coisa dali do Daniel Vorcaro. Acho que os únicos interessados nisso talvez sejam os caras da Polícia Federal. Um salve pros caras da Polícia Federal, entendeu? É em quem eu tô, é onde tá a minha esperança, porque eu não acho que o Procurador-Geral da República tem tanto interesse assim, nem ninguém do... Deus me livre passar pano. A característica do eleitor do Alcolumbre é que ele não liga, porque o Alcolumbre comprou o voto dele. O Alcolumbre comprou uma pessoa que vai comprar o voto dele. É um voto de máquina feito com pessoas de lugares muito pobres que não vão estar, tipo, Alcolumbre, tô de olho. Não estão de olho. A maior parte dos políticos do Centrão tem como característica não receber cobrança do eleitor, porque o eleitor é um eleitor muito pobre. E como o eleitor é muito pobre, aquela pessoa tá precisando de um emprego e ele depende do político para ter emprego. Então, se ele for reclamar do político, ele vai perder o emprego na prefeitura, ele vai perder um dinheirinho do não sei o quê. Isso eu vi rodando no Nordeste. É muito difícil você imaginar que uma pessoa no Maranhão vai cobrar um político no Maranhão, porque se ela for cobrar um deputado, o deputado é amigo do vereador da cidade. Ele vai ter um vereador na cidade que tem essa pessoa. E aí essa pessoa depende do vereador pra qualquer coisa. Todo mundo depende assim muito do Estado pra sobreviver. Então aquela pessoa é quase um servo, não digo um escravo, mas um servo do político. Então esse político não é cobrado. Então ele pode fazer todos esses acordos corruptos que eles fazem. Deus me livre passar pano. Muito ruim defendendo o Flávio, avisando assim, olha lá, o Flávio é o único que tem chance de ganhar do Lula, então temos que ir no Flávio. É bem ruim mesmo, esse argumento é bem ruim mesmo. É tipo, ó, cara aí, ó, não é que ele não fez merda. Não é que ele não tá envolvido. É que, porra, tem que tirar o Lula, né? Exato, meu irmão. Quando você tá nessa, você volta lá pra quando era, sei lá, o Alckmin concorrendo contra o Lula, que tipo, eu sei, é o Alckmin, pô, ele não é o Lula, cara. Vamos lá de Alckmin e jogo que segue. Sabe, você não tá com aquela energia. E o que acontece quando vai assim? Você perde, porque o PT... Deus me livre passar pano. Todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF, a gente tá olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Deus me livre passar pano. Porque você tem um grupo de pessoas cujo interesse é manter uma máquina política numa região. Isso é de longe, assim, isso é tão maior. O Lula é uma Madre Teresa de Calcutá perto desses caras. Porque a esquerda ela é uma constante nas democracias. Ela existe, a gente tem que derrotar ela. Esses caras não. Se eu for pra Argentina, não é igual. A intensidade desse negócio que a gente chama de centrão não é igual. Até em outros países da América Latina. Aqui é especialmente grave. Eles são especialmente poderosos. Eles mandam muito. Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula presidente da República. Vou botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez... e o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do Centrão. Todos do Centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do Centrão que ganham dinheiro. Deus me livre passar pano. Começar a destruir o crime organizado. E você gastar os 4, 5, 6 primeiros meses do ano destruindo o crime organizado e baixando muito a percepção do eleitor e do brasileiro
de segurança. A pessoa fala, cara, eu consigo andar no meio da rua com o celular. Se eu conseguir fazer, nos 6 primeiros meses, a pessoa entender que ela vai andar na rua com o celular e que a capacidade pagadora dela, até por conta de uma queda... Deus me livre passar pano. Dólar, ninguém paga imposto por conta disso. Agora, quando o Bitcoin se valoriza contra o real ou contra o dólar, se eu for vender, eu pago imposto. Qual seria a tua ideia para o Bitcoin? Você acha que é uma pauta que tem que estar presente nas eleições ou não? E até pensando do ponto de vista de captura de votos, porque nos Estados Unidos eu vi uma pesquisa da Paradigm mostrando que entre eleitores que não tinham criptomoedas, os no-coiners, não tinha muita diferença do Trump para Kamala Harris. Agora, quando você é para o pessoal que tinha criptomoedas, o Trump abriu coisa de, se eu não me engano, foi... Deus me livre passar pano. Eu acho que sim. E a gente tá falando no livro amarelo em ter reserva de Bitcoin. Não de criptos em geral, mas Bitcoin especificamente. Ter a reserva e ser muito aberto a investidores de cripto para que eles possam vir aqui. Porque, em geral, a pessoa que está no universo cripto, ela também está correlacionada ao universo tech. Então, quando você permite que um cara de cripto possa transacionar, sacar o valor dele com um valor, com uma alíquota de imposto bem baixa, você permite que ele se estabeleça aqui e que, em geral, ele faça negócios aqui. Você acaba sendo um porto para isso. Então, uma das... Deus me livre passar pano. Mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula... Deus me livre passar pano. Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária, mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para... Deus me livre passar pano. Para lá, esse dinheiro é roubado quase sempre. As emendas que saem de Brasília e vão para os municípios são desviadas. A população vende o voto para o político corrupto. A população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada. E ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção. Deus me livre passar pano. De aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então, o esquema do Master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara... E ele ficou... Lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. É um absurdo! Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Deus me livre passar pano.